Existe uma coisa muito curiosa sobre a vida, que é que quase ninguém descobre o que realmente poderia ter acontecido. Não porque não tinha talento, não porque não tinha oportunidade, não tinha capacidade para isso, mas simplesmente porque desistiu. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, sobre desistir no meio do caminho, sabe? Eu já me peguei ficando muito obcecada em prever o futuro, em prever o que poderia acontecer, o que seria de mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso teria acontecido ou não? E eu perdia muito tempo pensando em coisas que eu não estava fazendo no presente. Como que o meu futuro poderia ser de um jeito se agora no presente eu não estou fazendo nada, eu não estou me mexendo para que nada do que eu quero aconteça? Eu já perdi muito, muito tempo com isso. Em ficar horas, horas, horas frustrada porque eu não me via num futuro legal, não vi um futuro para minha vida, quando na verdade eu podia estar ficando ocupada com as coisas que acontecem no meu presente. Eu poderia gastar essas horas que eu ficava pensando no futuro, me ocupando e aprendendo coisas novas no meu presente para garantir um futuro melhor para mim. E aí foi nisso que eu me perguntei, cara, e se eu só ficar ocupada me preocupando com coisas que estão no meu presente e que vão acontecer se eu não desistir? E se eu ficar ocupada fazendo coisas que vão me levar a algum lugar, sabe? Eu escolhi ficar ocupada e ver o que acontece quando eu simplesmente não desisto no meio do caminho. E eu não sou aquela pessoa que já chegou lá, que já construiu uma coisa muito legal, que sabe o que tá fazendo, muito pelo contrário. Eu tô no começo dessa jornada descobrindo as coisas, aprendendo coisas novas todos os dias. Eu também tô tentando começar agora. Também tô tentando postar mais vídeos, aprender o que falar nesses vídeos, descobrir o que eu tô errando, o que eu posso estar acertando. E é isso que faz a gente, é isso que molda a gente, sabe? O que molda a gente é justamente tentar melhorar um pouquinho a cada dia, um pouquinho mais. Mas mesmo assim, eu ainda me pego pensando, cara, será que isso aqui vai dar certo? Será que vai ter algum retorno? Porque é muito frustrante quando você grava, você faz roteiro, você edita, você faz isso em muitas horas, às vezes, do seu dia, e você não vê um resultado. É como, por exemplo, você quer postar algum vídeo no TikTok, você posta e você não sai das 200 visualizações. Isso é muito frustrante. Você continuar fazendo uma coisa que não tá te dando resultado é muito frustrante, é muito sem saber o que fazer, porque você não vê muito crescimento durante pouco tempo. Às vezes a gente está buscando coisas imediatas que não acontecem, porque se você começou uma coisa, você ainda não é muito boa nessa coisa. Então você vai estar aprendendo ao decorrer do tempo como você está melhorando isso. Eu trago o exemplo de gravar vídeos para a internet porque é algo que eu estou tentando de novo. É uma coisa que eu tô me expondo nova, então eu ainda tenho muita coisa para aprender. Acaba sendo um pouco frustrante, sim, você postar um vídeo, seja aqui no YouTube, por exemplo, e não ter nenhuma visualização, ou ter 10 visualizações. Mas você ter coragem de continuar postando mesmo que não dê em nada no momento, possa ser que isso garanta alguma coisa mais pra frente. Possa ser que isso traga um resultado melhor mais pra frente. Quando eu pensei nisso, eu fiquei refletindo que, meu Deus, tantas pessoas nunca descobriram o que poderia acontecer porque simplesmente desistiram. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas porque eu já comecei a fazer muita coisa na minha vida e eu simplesmente desisti no meio do caminho. Porque eu, às vezes, não consigo não ser boa em alguma coisa e querer continuar. Na minha cabeça, eu preciso ser boa assim que eu quero começar a fazer. E isso não existe. Ninguém começa sendo boa, ninguém começa sendo 100% naquilo. Muitas pessoas, elas começam alguma coisa, param no meio do caminho porque ficou difícil, porque demora a ter resultado, porque acha que não é pra ela, não é bom o suficiente. E eu sou uma dessas pessoas que já deixei muita coisa pra trás, sabe? E que hoje eu olho e fico, cara, se eu tivesse continuado nisso, se eu tivesse insistido nisso, será que teria me dado algum tipo de resultado? Será que teria mudado alguma coisa na minha vida? E aí foi que eu percebi que a gente às vezes não descobre do que é capaz, sabe? Não sabe qual é a nossa capacidade, qual é o nosso limite, as nossas qualidades, os nossos defeitos, porque a gente para. A gente para quando fica muito difícil. Então a gente não sabe
Até onde a gente consegue ir, a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer, é capaz de transformar com as nossas próprias escolhas. A gente não pensa que se não tá dando certo isso, a gente pode tentar por outro caminho. A gente pode ver, por exemplo, em relação a vídeos, a postar vídeos, essa edição não ficou legal, não chamou atenção, vou tentar outra edição aqui. Em relação a lojas, esse produto não ficou legal, eu posso tentar outro produto. A gente não pensa assim, a gente pensa automaticamente em desistir, porque a gente está sempre nessa de querer resultados imediatos e não receber, né? Então a gente fica de que não é bom o suficiente o tempo todo e acaba realmente não sendo porque você simplesmente para, você simplesmente desiste, não vê a sua capacidade, sabe? De tentar alguma coisa diferente e que faça o que você tanto queria dar certo. Você já pensou quantas coisas você já deixou de fazer ou começou a fazer e desistiu porque você achava que não era boa, você achava que não sabia fazer aquilo, sendo que todo mundo aprende, todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo tem capacidade de começar alguma coisa nova. E você não é obrigado a ser bom assim que você começa, ninguém é bom quando começa. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai adquirindo conhecimento sobre aquilo, pegando experiência sobre aquilo aos poucos. Não coloca na sua cabeça que você precisa ser boa assim que você começar a fazer alguma coisa, porque você não é. Você tem que ir aprendendo, às vezes você tem um talentinho a mais naquilo e você ainda tem que aprimorar muito, você ainda vai aprimorar muito, mas isso só vai acontecer se você não desistir. Então talvez a pergunta não seja: meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Mas talvez a pergunta seja: o que acontece se eu continuar? O que acontece se eu me arriscar nisso? Vai ter resultado ou não vai ter resultado? Eu vou ficar boa nisso? Não vou ficar boa nisso? Mas essas perguntas, elas só vão conseguir ter algum tipo de resposta se você tentar, né? Se você continuar, dar algum primeiro passo, sabe? Você escolher começar já é um passo muito grande. Então comece e tente uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas não fique se perguntando se é pra você, o que você tá fazendo da sua vida, se você é muito ruim nisso. Isso não existe. Você vai adquirindo conhecimento ao decorrer do tempo, você vai adquirindo confiança no que você está fazendo ao decorrer do tempo. Então, não fique se perguntando se isso é para você, se você está fazendo certo. Faça, continue fazendo, vá tentando. Se pergunte o que pode acontecer se você continuar tentando e se aprimorando naquilo, porque com certeza vai existir resultados. Mesmo que demore, que seja difícil, vai existir resultados. Faça perguntas como: e se eu tentasse mais um mês? E se eu tivesse mais 10 tentativas? E se eu fizesse isso diferente e tentasse uma coisa nova? Porque a verdade é que ninguém sabe o que poderia acontecer se simplesmente continuasse. Então, talvez agora a melhor coisa que você possa fazer é não ficar esperando a motivação perfeita, o momento perfeito para começar isso, porque esse momento não existe. Você nunca vai se sentir 100% seguro para isso, não vai ter um momento ideal para isso, você só precisa começar, você só precisa tentar e se arriscar naquilo. Então talvez a vida seja isso, sabe? O presente seja isso e o futuro seja isso. Você ficar ocupada descobrindo o que você poderia estar fazendo. Você ficar preocupada com o futuro, pensando no que poderia acontecer e esquecer do seu presente, não vai te levar a lugar nenhum. Se ocupe fazendo coisas do agora, se ocupe tentando uma coisa nova, se ocupe tentando um hobby novo, se ocupe tentando abrir um projeto novo, começar a criar vídeos para a internet, ler coisas novas, estudar coisas novas. Se ocupe no presente, se ocupe no agora. Fica ocupada descobrindo o que acontece quando você não desiste, quando você não para no meio do caminho. Se ocupe em coisas boas, em coisas que te deixam alegre, que te dão resultados futuramente, sabe? Se ocupe a sua cabeça com coisas que realmente vale a pena. Não se frustre com coisas pequenas. Se você começou e não tá dando certo, talvez você tenha que mudar o seu ângulo da sua visão, sabe? Você tá vendo uma coisa de um lado, mas talvez você tenha que ver de outro lado, para isso te dar melhores resultados. Ou então você só tem que continuar. Você não pode se dar o luxo de parar, de simplesmente desistir porque uma coisa não tá sendo imediatista como você queria.
as coisas nem sempre são assim mesmo. Às vezes a gente procura desculpas para desistir, mas a verdade é que você só não está se dedicando o suficiente para uma coisa que mudaria a sua vida. E o meu maior conselho desse vídeo, e que eu descobri nesses últimos tempos e que eu estou aplicando na minha vida, é ficar ocupada descobrindo o que acontece quando a gente não desiste, quando a gente não para no meio do caminho. É muito bom você ficar pressionado, você ficar com a mente cheia de coisas que te deixam alegre, que te colocam em algum lugar que você percebe que o seu lugar pode ser ali, sabe? Se você continuar, se você tentar, se você ir atrás daquilo, que você pode conseguir um lugar muito melhor naquilo se você simplesmente continuar. Não desiste, fica, tenta mais um pouquinho, mais alguns vídeos, mais algumas tentativas, mais algumas pesquisas, mas não desiste. E se você também está nessa fase de se descobrir, de tentar coisas novas, de se expor a coisas novas, a crescer, fica aqui comigo, porque o objetivo desse canal foi realmente começar uma coisa que eu prolonguei tanto e que eu gosto tanto de conversar sobre os pensamentos que eu tô sentindo naquele momento, as reflexões que me ajudam a crescer a todo dia. Então fica aqui, curte esse vídeo aqui para me ajudar, se inscreve aqui no canal e vamos juntas crescer mais todos os dias, buscar coisas novas todos os dias. E vamos juntas descobrir o que acontece quando a gente não desiste, o que acontece quando a gente continua. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Tchau!